Todo mundo quer gelo, mas quem tem coragem de colocar água na forminha? Eu fiz essa brincadeira, meu parceiro de banca Robson Delfiol, porque tô ouvindo aí de muitos empresários que todo mundo quer o lead perfeito, né? Chegando na etapa certa, no momento certo para fazer vendas em escala. Mas quem é que tem coragem de fazer a gestão desse processo? De colocar isso em políticas de governança? De desenvolver sistemas que permitam com que as pessoas coloquem o lead desse jeito certo? Sobre isso que a gente vai falar hoje, sabia? Cara, que legal esse papo de lead. Eu, nas minhas vidas pregressas, né, Hum. sempre tive e continuo envolvido com vendas, né, e o lead, ele é um tabu. Opa! Aonde está o meu lead? Quem mexeu no meu lead? E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui 2 pessoas especializadas em CRM, em vendas, em marketing, começando aqui pelo Leandrão, cara. Se apresente e depois apresenta a pessoa que você trouxe para participar desse podcast. Sejam bem-vindos. Olá. Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui com vocês, tá? Eu sou Leandro Garcia, eu tenho uma empresa que hoje implementa Zorro CRM aí no mercado já há 13 anos, já está indo para 14 anos só de implementação de Zorro CRM. E a gente tem aí uma bagagem aí de pegar processos, né, comerciais e transformá-los em um sistema, né. Então quando você fala de 13 anos atrás, o mercado era outro. E trago também a nossa maior especialista de CRM aqui da própria Cafinet, a Kênia, que está aqui comigo, aqui para a gente passar o máximo de informação. Eu sou a Kênia, eu trabalho na Cafinet. Obrigada aí pelo convite da gente participar aqui com vocês. Eu trabalho na Cafinet como especialista na parte de CRM, né. Até um ponto interessante é que ajudei aqui quando vocês implementaram o CRM, né, dentro da Sky One. Então a gente tem um ponto aí que a gente traz essa bagagem de CRM já há um tempo e ajuda os nossos clientes lá com toda a implementação. E realmente a parte de lead é o ponto importante, porque ela traz ali né, a integração do marketing com o pessoal do comercial, então é um assunto bem interessante para a gente conversar hoje. A Kênia falou de integração marketing comercial. Assunto sensível. Assunto sensível. E integração, eu sei que eles entendem também, Hum. né, trabalham com Zorro Creators, trabalham com Vibe Coding, com Skyone Studio, com várias outras tecnologias, né. Por que que essa integração de marketing e vendas é tão difícil? Porque o pessoal é aquilo que até que vocês colocaram no início, né, quem que vai colocar o gelinho lá para trazer o lead? Aham. E quando que esse gelinho ali, quem pôs a água virou o lead, quando que eu passo para o meu comercial? E aí o que eu vejo com os meus clientes é exatamente isso, a gente precisa estar o máximo integrado para a gente poder saber o que que é o meu lead, né, e quando que eu passo para o meu comercial. Para que a gente tenha, então, um processo comercial, um processo de vendas ajustado e de acordo com a necessidade do nosso cliente. Interessante, processo de vendas. Hum. Ele falou de processo, né. Uhum. Leandro, por que que os processos de vendas não acompanham a velocidade da inteligência artificial? Na verdade, vamos lá, uma coisa que eu sempre vamos colocar aqui um ponto interessante. A venda sempre vai existir, mesmo no mercado de inteligência artificial. A figura vendedor sempre vai existir, então essa persona vai. Só que você tem aqueles processos antigos. A gente tem ainda alguns conceitos antigos que são implementados. E quando você fala de uma inteligência artificial, qual é o maior tabu em qualquer empresa, independente da área? Opa, vão roubar meu emprego. Opa, vão diminuir meu salário. Mas não é isso que acontece na área de vendas, não é. Esse processo não tem como você pegar uma coisa que é o relacionamento e você tirar a IA e fazer ela fazer o relacionamento. Relacionamentos são humanos. Então, quando você começa a falar assim, que eu vou começar a ter um processo ágil, que vou implementar IA, isso assusta principalmente a direção. O que que eu vou fazer com a minha equipe? Eu vou ter que diminuir? Espera aí, eu vou ter que mandar embora ou não? Então isso já começa sendo com esse tabu que eu vou falar para vocês, gente, não tem, por mais que a gente pensar daqui 10 anos, não tem o que você tirar a figura que é o vendedor.
não tem como você tirar isso. Então você vê que esse processo mais ágil, que pode ajudar as empresas, ela ainda tem uma resistência humana. Mas uma vez que eu quebro isso, eu começo a demonstrar que eu faço o vendedor vender mais por causa que eu tenho um processo mais ágil, aí eu começo a diminuir a resistência e eu começo a mudar também essa ideia de processo antigo e colocar um processo novo. E uma coisa que a Kenia falou, né, que eu acho que é interessante, você para passar o lead do marketing para vendas, né, você tem, vamos chamar de critérios, talvez, Sim. ou talvez até uma ciência, mas eu acho que está mais para critérios e para talvez parâmetros, né, que dependem de algum enriquecimento. Sim. Precisa ser enriquecido ou até nutrido, dependendo da estratégia, para que você passe ali para a próxima etapa, porque o processo de vendas também, a gente está falando de um funil, né? Uhum. Com etapas, e cada etapa tem uma taxa ali de conversão de uma etapa para outra. Como que vocês estão vendo aí o enriquecimento o uso de dados para enriquecer os leads e o processo de vendas, aí sim, talvez com mais apoio da inteligência artificial e talvez até com menos intervenção humana, porque, de alguma forma tem muita coisa disponível. E tem outras coisas que não estão disponíveis e que você ainda vai coletar na relação com o cliente, numa ligação, num envio de e-mails e tal. Uhum. Como é que as empresas estão fazendo isso hoje? Acho que todas as empresas estão procurando isso, que é usar a inteligência artificial para trazer mais eficiência no processo, principalmente na qualificação do lead, né? E esse trabalho é um trabalho que a gente tem que ajudá-los a fazer. Hum. Até colocando um ponto interessante, né? Lá na Cafnet, a gente desenvolveu alguns agentes, né, de IA para ajudar, para facilitar exatamente isso, a qualificação, que são o que você colocou, são os critérios. Quais critérios são importantes para que eu saiba do meu lead para levar isso para o meu comercial, né. Então a gente utilizar a inteligência artificial nesse ponto, eu acho que é um ponto que a gente ganha bastante eficiência para trazer isso para os clientes. Até quero complementar. Agora Manda. eu vou puxar a sardinha para minha tecnologia, que é o estúdio, né, que a gente usa da SkyOne, Gostamos. porque é uma, vamos falar a verdade. Qual é o trabalho de você ter, por exemplo, um CNPJ e você vai pegar um endereço, site, telefone, os 3 principais contatos da empresa. Como que é esse trabalho antigamente? Como que era feito? No papel. Além de ser um papel, você tem uma pessoa que vai demorar uma média de umas 3 a 4 horas, isso a gente está falando rápido, gerando isso para ter essa só quatro informações: endereço, telefone, um dado de quem é o responsável. Hoje, você faz isso em menos de 60 segundos e ainda consegue saber, por exemplo, qual é a dor dele e você consegue gerar um score. Então, quer dizer, eu consigo avaliar uma qualificação para ver se eu vou trabalhar com maturar isso, usando nutrir com o meu processo de marketing, ou não. Ou eu já posso, puxa, ele está com score alto, ele está de acordo com meus critérios, eu já posso trabalhar com ele, eu já passar isso para um SDR e falar assim, meu amigo, já entre em contato, porque eu já tenho muita informação sobre esse lead. Isso em menos de 60 segundos. Essa agilidade, quanto custa para uma empresa? E é isso que a IA traz. E isso eu falo, faz no estúdio muito bem. Então é isso que é um ponto que a gente coloca aqui do novo processo, né? E, André, Opa. você sabia, provavelmente não, que o Leandro, ele foi o cara com quem eu fiz a primeira reunião sobre SDR de ligação usando inteligência artificial? Não sabia, por favor, conte mais. Cara, eu vou deixar ele contar um pouco sobre isso, né. Quais são esses touch points ou esses pontos de contato entre a empresa e o cliente, que a gente pode criar um agente de IA ou que já existem agentes de IA que as empresas podem consumir para melhorar o processo, não substituir o vendedor, mas ajudar o vendedor a vender mais. E o SDR é um exemplo. O SDR é um ponto interessante, até um SDR de qualificação. Por quê?
eu sempre coloco que a implementação da IA, de um agente de IA, ele tem algumas regras. Então vamos separar o humano a IA, tá? O que que o humano faz? Tudo que é relacionamento continua com o humano. Então, tudo que eu vou ter que tratar com relacionamento, tratar a negociação de uma proposta, conversar com ele sobre preço, desconto, condições e realmente aquele dia a dia de pegar um café, tomar um café, ver olho no olho, isso realmente é humano. Não tem como eu pôr uma IA aqui que vai gerar um processo frio. Hum. E nós somos seres humanos, gostamos desse contato. Isso é uma verdade. Agora, vamos lá. Tudo que eu tenho aqui, enriquecer um dado, tudo que eu tenho que pegar informação, até mesmo perguntar para o meu cliente algumas informações que são pré-requisitos para eu ter uma boa qualificação, tá, isso eu posso pôr em uma IA. Isso ele também não vai entender que é um processo frio. Ele não vai se sentir, puxa, essa empresa não liga para mim, não. Pelo contrário, ele vai começar a olhar e falar assim: espera aí, essa empresa é organizada. Espera aí, eles têm um processo. E quando a gente vai comprar, principalmente tecnologia, o que que a gente busca? Uma empresa com processo, uma empresa séria, algo que é isso que a gente busca. A gente não vai jogar o nosso processo ou nossa necessidade na mão de alguém que não saiba, mas sim que alguém que saiba. Então, eu sempre uma coisa que foi muito interessante na época que você me apresentou foi justamente isso. Não é que meu SDR já vai partir para uma venda, mas ele vai conseguir fazer as perguntas, se adaptar a um cenário de resposta. Com isso, ele vai trazer o quê? A informação que eu preciso. Então, eu acabo coletando uma informação que será necessária para o meu vendedor fazer aquele relacionamento. Por quê? Porque se eu não tenho informação e eu passo um lead sem informação nenhuma para o vendedor, e mesmo assim o cliente já falou um monte de coisa, qual vai ser a impressão que o cliente vai ter? Qual é a experiência que o cliente na ponta vai ter? Ele vai ter aquela experiência do tipo, espera aí, não fizeram a lição de casa. Não adianta transferir a responsabilidade nessa hora, né? A visão do cliente, ó, a empresa é uma só. É uma empresa, é uma só. Então, isso é muito interessante. Eu vejo com muito bons olhos como a IA está sendo implementada ultimamente, principalmente nessa área comercial. E a gente vê, tem cliente meu que busca essa parte da automação do SDR, de forma principalmente para quem tem muito lead, né, e chega aquele volume alto, e isso ajuda na qualificação, claro, e na agilidade do processo, para a gente realmente fazer esse processo isso que a gente está falando, de maturar, de trazer mais informação para que o meu comercial, que vai estar ali tete a tete com o meu cliente, tenha o quanto mais informação, melhor. Porque acho que venda é isso, né, venda ainda é pessoa com pessoa, É isso, é isso. não tem como mudar. E é uma coisa interessante, né, que muitas empresas, né, que a gente tem contato, imagina que a IA vai reduzir muita gente. Não, cara, que basicamente metade da galera que está aqui não vai estar mais aqui. É o contrário. Vai aumentar o trabalho. Não necessariamente vai aumentar o trabalho, mas vai mudar a característica do trabalho, né? Porque o trabalho de vendas, e eu posso falar porque eu também sou vendedor e fui por muito tempo, né? Ele é um trabalho de coleta de dados, de muito, muito manual. Na Sim. maioria das empresas, chega a ser maçante, né? Liga para o cliente, faz um questionário. O cliente também se sente maçante do outro lado. Pega todas aquelas informações, escreve num sistema, que aí passa para um outro cara que vai analisar aquilo lá, vai escrever uma proposta Uhum. e vai subir no sistema para o vendedor pegar, ler a proposta e depois apresentar para o cliente, que vai fazer as suas considerações e que depois repete isso, até chegar o momento que o cara fala: "Legal, é isso que eu queria contratar". E se você conseguisse encurtar isso Sim. com a inteligência artificial, é possível, né. Então é disso que a gente está falando, não de substituição, mas de ressignificação do processo, Uhum. né, visando a experiência, mas para dar escala com o humano, entende como é diferente? Uhum. E dito isso, meu amigo, cara, que tipo de agente você já viu de comercial ou de marketing? Eu ouvi um tal de 4 agentes na prática, que nós podemos discutir com eles aqui.
De onde veio essa história de 4 agentes? E aí, de onde veio essa história de 4 agentes? É a pergunta que eu levo agora para o meu amigo Leandro, que acabou de finalizar um curso aqui com a gente. Que curso é esse? Gestão de funil com agentes de IA. Caraca. Veio aí. Conta Não. pra gente, Leandro. Primeiro, foi um prazer passar todo esse conhecimento que a gente adquiriu aí em 13, 14 anos, né? Passar em um curso condensado que realmente para nós foi, para mim apareceu assim, sabe, 14 anos de estrada, colocando tecnologia nova. Puxa, isso foi muito legal. Mas ele fala de 14 anos, mas ele é professor de universidade. Há mais de 14 É anos. muito mais de 14 anos. Mas é muito legal a gente passar isso. Agora, uma coisa que é interessante foi, eu precisei separar o que 4 agentes poderiam fazer. Trabalhando naquele conceito de a gente ter a orquestração de agentes. Porque, se você me perguntar, aqueles 4 agentes poderiam ser um só? Poderiam. Só que, imagine só que realmente são 4 fatores de conhecimento que ele vai trabalhar. Um deles é checar se veio todas as informações. Um outro é enriquecer com os dados públicos, tá? E o terceiro é gerar o score e a qualificação. E com isso você gerar o quarto, que é os próximos passos, o trabalho que vai ser dado. Então, quando você gera isso em 4 agentes, até para explicar fica mais fácil, e orquestrar isso também fica mais fácil. Por quê? Você também consegue colocar, saber qual o agente que está entregando a informação incorreta. Porque pode acontecer. Isso, a gente tem que entender uma coisa: nós estamos colocando inteligência. Mas é a mesma coisa que a gente tem que medir como a gente mede um ser humano. Um ser humano não ele não é totalmente ser infalível. Então você vai ter um processo que às vezes falha. A mesma coisa com a gente. Você vai verificar o que pode estar falhando. E só muda uma coisa: que se ele está falhando em algo é porque ele não tem a informação. Se ele está falhando em algo, é que o processo não foi passado de uma forma. Então, você consegue facilmente ver nessa orquestração, você consegue saber onde que você falhou para até ajustar, retreinar, fazer todo o processo que a IA faz, né? E é isso que faz. E até pegando um gancho da sua última fala sobre o processo e o vendedor, uma coisa é o seguinte: se hoje eu sou um vendedor que consigo vender vou dar um exemplo baixo, R$ 5.000, e Hum. eu aplico um processo que eu passo a vender 15, como que seria isso? Eu Não, preciso diminuir a minha equipe de vendas? não. Você pode aumentar a sua equipe de vendas e vender mais. Olha só. Não é verdade? Eu não vou estar gerando maior Matemática é valor, simples, né? vou estar gerando maior valor agregado ao meu processo, não só ao meu processo, como também vou estar gerando um valor de caixa melhor? É. É Ô, uma coisa ô, ô, interessante, Dico. ô, Leandro, eu já vou trazer você para essa discussão, Kenia, porque agora eu fiquei incomodado. Fiquei incomodado. Expresse seu incômodo. Porque, assim, eu aprendi na faculdade, quando eu fiz faculdade de administração, a teoria das restrições, né? Teoria das restrições, teoria dos jogos, tem vários temas aí interessantes. Mas basicamente que você administra com as restrições, né? Porque não existe nada infinito, né? A abundância, ela é um conceito que não cabe nos negócios. E a inteligência artificial, de alguma forma, criou a oportunidade de você ter menos restrições ou talvez até economizar mais tempo, ganhar mais velocidade. Então, muita coisa no tabuleiro dos negócios está ou será transformado porque a inteligência artificial criou outras regras do jogo, né? O negócio continua existindo, vendas continuam existindo, financeiro existe, RH existe, ou seja, a empresa essencialmente ela existe e continuará existindo como ela existia. Porém, algumas regras agora são um pouco diferentes, né? E falando de escala e falando de mentalidade, que é uma coisa interessantíssima, como é a mentalidade do gerente, do gestor de vendas AI first? Ou seja, que ele pensa, né, na inteligência artificial já como o primeiro processo, não só o processo que vai ser transformado. Mas se eu vou começar, já começo com IA. Para não ter que fazer uma transformação, e depois mudar o processo, já vou começar com IA. Como é que é isso? Como é que vocês estão implementando isso nas empresas? Essa mentalidade do AI first?
Olha, uma boa e bem difícil pergunta para responder. Por quê? Provocações. Porque é uma provocação. Hoje você tem, porque um gestor que entra com essa mentalidade, você vê que é uma, vamos falar agora de gerações de pessoas. Então, por exemplo, esses gestores seriam o quê? Alguém que viria de uma geração Z, por exemplo, não seria as duas anteriores, como a X e a Millennium. Às vezes a Millennium ainda está acostumando com a ideia, o X então ainda está tentando entender, por mais que eu falo, eu sou da geração X, mas é uma coisa quando a gente começa a falar de mentalidade, e essas mentalidades estão na empresa. Quando a gente fala de administração, a gente está falando que hoje a gente está já acho que é o único momento do mundo que a gente tem 3 ou 4 gerações Acho que são 6. já Já Falou. tem as novas. 6 gerações no Sim, mercado de trabalho na mesma empresa. na mesma empresa, É, porque ainda tem os baby boomers também tem, ainda tem. trabalhando. No nosso caso aqui, eu posso te falar, ó, nós temos de pessoas de 65 anos até 18 anos trabalhando na mesma empresa. Então, e você vê que isso muda todo o cenário. É, E o problema que a gente vê das pessoas que às vezes têm AI first é aquele conceito, tudo tem que ser feito pela IA, Uhum. mas tem uma coisa chamada o que realmente pode ser feito e o que realmente vai gerar resultado. Então, quando a gente vai falar assim, por exemplo, vamos por tudo via AI, as pessoas esquecem, por exemplo, o mapeamento de um processo. É. Querem que a IA já gere esse processo. Ela só vai, vamos e venhamos, ela só vai gerar o que ela conhece. perfeito. Isso Ela, é ela, ela reproduz o que ela já tem lá dentro. que ela já tem lá dentro. Aí eu vou pegar um processo que provavelmente vai ser um processo padrão. Nós sabemos que em vendas, processos padrões não se adaptam às empresas. Eles são parâmetros para a gente gerar o nosso processo, porque cada um vende de uma forma. Que aí entra aquela coisa que é o seu diferencial. O seu diferencial geralmente às vezes é o seu processo. Então você vê que assim ainda é uma coisa que está iniciando e a gente tem às vezes o tempo de convencê-los a levantar o processo, realmente fazer um as is, um to be do processo. No to be, pondo o processo de A, iniciando, porque se você pôr tudo de uma vez, a chance de insucesso é grande, Uhum. tá? Por quê? Você pode verificar. Eu fui dar uma palestra o ano passado no Gartner, Uhum. o Gartner Forum, sobre os projetos de IA que naufragavam. Você tinha 80% dos projetos naufragando. Aí você fala, nossa, que é isso? Então eu não vou por IA? Não, não é isso. É como eu vou implementar esse processo. Qual o ferramental que eu vou trabalhar? São coisas que, por exemplo, tem projeto de IA que naufraga, sabe por quê? Fica mais caro que pôr o ser humano no processo. Uhum. Aí você não tem uma plataforma correta, você não tem um conhecimento ali de, vou lá, vou colocar, por exemplo, um LLM do mercado e sai estourando o token, tá o mal do token, né. Aí chega a pessoa e fala assim: "Puxa, tô aqui gastando 15.000 num processo que eu gastaria com uma pessoa 3. Cara, mas às vezes você põe um estúdio que você vai ter melhor essa gestão, você vai ter esse controle. Não é tudo que eu vou usar o melhor modelo da IA. Eu tenho também umas mudanças no modelo. Então, são essas informações, esse conhecimento que ele tende ainda a pôr que a gente chama de processo. E isso é escrito. Isso não é a IA que faz. Isso é um ser humano ainda que faz. Então, são coisas que assim, eu vejo que esse AI first ainda por mais que ele crie tudo, vê a visão da inteligência no processo, que isso é muito importante, ainda você tem ainda o processo antigo tendo que ainda se misturar, por quê? Para aprender o que a empresa realmente faz. Então, por mais é bem deixo também a palavra para você aí. Só para complementar, até essa semana eu estive num cliente que a gente atende aí há 10 anos, e acho que ele me falou uma coisa que complementa isso que você falou. A gente estava conversando lá quando Hum, começamos iniciamos com ele como CRM. E aí ele falou que quando iniciou, colocou o sistema de CRM,
uma coisa que ele entendeu é que ele tinha que fazer o quê? Desenhar o processo dele. Até ele Opa. falou que foi um ponto importante, ele teve que voltar e entender como que era o processo dele. Naquela época ele usava lá o papel, usava o Excel, né, então ele teve que mapear o processo. E a gente falando da IA, conversando com ele o que que a gente tem de IA agora, e eu acho que o que tá acontecendo agora, vai acontecer como aconteceu com ele 10 anos atrás. A gente tem que mapear o processo dele para entender aonde que a IA vai trazer essa eficiência, né. Aonde que eu tenho que colocar a IA para trazer essa eficiência, tanto para o pessoal de marketing quanto para o pessoal de comercial, como você falou. Esse processo de gerar proposta, né, de que vai para uma equipe ou outra, como é que a gente pode facilitar isso também para minha equipe comercial, né? Poderia usar a IA para fazer isso também? Então, eu acho que são processos de tecnologia que a gente está vendo, mais um processo aí na parte de tecnologia, e que a gente tem que realmente entender qual que é o processo do cliente e trazer a inteligência artificial para ajudar ele nos pontos que realmente vão trazer melhor benefício para o processo e para a empresa. Olha só que legal, Kenia. Ela falou de processo, certo? Uhum. Falou. Ele falou de processo. Processo falado. E a gente está se deparando aqui com uma das coisas que mais faz projetos falharem: Expectativas mal alinhadas. a ausência de documentação, Opa, aí é pior ainda. né? Por quê? Como que eu vou treinar minha inteligência artificial a tomar uma decisão se eu não tenho a decisão documentada que deveria ser tomada? Sim. Você vai deixar a critério da inteligência artificial decidir, porém com quais parâmetros, né? Com qual decisão é correta e qual é incorreta para aquele processo ou para aquela situação dentro da empresa, né? Lá Uhum. naquele curso de Vibe Management, Hum, a gente fala disso, né? E quando você fala de vendas, vendas no final do dia tem uma série de decisões, né? Do lado do vendedor, da empresa que vende, e do lado do comprador, porque a gente está falando de vendas, mas do outro lado tem compras, Sim. né? O que que é no final do dia venda, se não entendimento de como o outro compra? Para daí eu fazer a venda, né? Claro, eu quero vender, mas o outro lado quer comprar. Uhum. A questão dele é se ele vai comprar de mim, e a minha é se eu vou conseguir vender para ele, né? Mas de alguma forma, em algum momento, tem que ter um alinhamento entre as expectativas do comprador versus as promessas do vendedor, né? De um lado tem um cara querendo comprar e ele quer alguma coisa, né? Ele tem lá seus parâmetros do que é um bom produto para ele, e do outro lado tem eu querendo provar que o meu produto é um bom produto para ele, né? E a inteligência artificial agora pode, de alguma forma, ajudar, né, esse alinhamento. Como que vocês estão vendo isso, né? Tem algum caso, talvez, ou algum exemplo para tangibilizar para quem está assistindo, de como fazer esse alinhamento? De como que eu prometo e entrego essa promessa na hora certa, para a pessoa certa, que está comprando do outro lado, ou ainda não, a IA ainda não consegue fazer isso, né? Ainda é o ser humano 100% que faz isso. Bom, primeiro, uma coisa que você até mesmo estava falando no seu início da sua pergunta é: tenho isso padronizado, documentado, todas as especificações de todos os meus produtos dentro da IA? Ela está lá treinada com essa informação? Porque qualquer decisão ela é baseada em quê? Informação. Eu, quanto mais informação eu tiver, melhor vai ser a minha decisão, sempre. Isso para o ser humano, a mesma coisa, isso é para IA. Então, eu tendo quanto mais informação geral sobre aquele tema, eu vou poder correlacionar e decidir algo que às vezes não tem nem a informação desse algo, mas eu tenho um conjunto ali de critérios. E aí essa parte que eu falo que assim, hoje você tem, nós não temos tanto projeto que a IA toma a decisão. A gente tem projetos que a IA apoia, ela é um assistente de alguém que toma a decisão. E isso a gente percebe que funciona muito bem, salvo se tem a informação. uhum. Perfeito. Basicamente é isso. E aí, Kenia, quer comentar?
Eu acho que é bem por esse caminho e o que a gente tem eu acho que é bem por esse caminho e o que a gente, né, vê em algumas empresas, assim, o pessoal acha que realmente colocar IA é tipo ChatGPT, vou lá, vou perguntar e, assim, coloquei hoje, amanhã já está funcionando, né. E quando a gente coloca qualquer tecnologia dentro de uma empresa, a gente tem que pensar muito em segurança, né, na parte dos dados, como é que eu vou fazer isso, né, eu não posso trazer informação de um cliente para o outro. Então, assim, a gente pensa em tudo isso. E aí a gente sabe que também que a IA dentro da empresa não é de uma hora para outra, né. Então eu concordo com ele, que a gente está vendo que nessa primeira etapa é um auxílio que já vai dar essa agilidade que a gente está falando, já vai trazer essas informações, então o processo comercial ele já vai ficar né, mais ágil, mas eu acho que numa segunda etapa, que aí a gente trabalhando essas informações dentro da IA, ela já vai conseguir também auxiliar nesse processo aí, junto com, né, trazer automatizar realmente os processos. Show de bola. Cara, que louco e tem tudo a ver com aquele momento. Aquele momento. O que acontece naquele momento? Pessoal, nosso podcast tem um lema. Este lema é pequenos hacks, grandes escalas. Então, o momento que a gente tem para vocês compartilharem com a nossa audiência hacks que vocês fazem para aumentar a produtividade de vocês. Seja no pessoal, seja no profissional, mas uma pequena coisa que vocês usam aí para driblar o sistema para se tornarem pessoas mais produtivas. Quem arrisca? Vamos começar Ó, com você, Kênia? vamos. Vamos. É. Conta aí, conta tudo. Olha, uma coisa que eu faço de manhã e o dia que eu não faço, eu sinto que eu realmente não, né, tenho, vamos dizer, menos agilidade no dia é ir para academia. Isso Olha. me ajuda bastante. Então, ir para academia e você ter os horários, né. Então, assim, acordar naquele horário, ter aquela, né, aquilo para fazer e voltar. Mas outra coisa que eu acho muito interessante, que eu gosto de fazer de manhã é não ver o celular. Então, Show. é aquele horário ali que, vamos dizer, voltei para um tempo atrás que a gente não tinha o celular ali toda hora, né. E aí você tem aquele tempo para você ali, eu acho que é muito interessante e me traz uma agilidade ali no dia. Ela reforçou a hashtag Jesus in Tech is Bodybuilding. O que você acha Verdade. dessa hashtag? Eu acho que é a hashtag do momento. Do momento, mais uma maromba. Mais Segundo podcast de hoje com mais uma maromba. Muito bom. Gostei, muito bom. E você, Leandro? Bom, eu tenho esse também, eu faço muito exercício mental só. Show. Não, mas Mentalmente 24 horas por dia. Mental, pronto. Mas o meu hack de produtividade que eu uso há anos, na verdade eu aprendi com um chefe meu há mais ou menos uns 20 anos atrás, e eu uso isso diariamente. Eu anoto, eu penso, paro, sento, antes de começar meu dia, eu anoto tudo que eu pretendo fazer nesse dia. É como se eu colocasse uma meta diária para mim. E aí eu vou riscando, isso é um papel ainda, não usei nenhum software para isso, não consegui me adaptar a nenhum software. É no papel mesmo, um caderninho. Eu anoto tudo que eu vou fazer e eu vou riscando. E deixo um espaço para urgência sempre, mas eu faço isso. E é engraçado que antes, quando eu comecei a fazer isso, eu achava que o meu dia era muito atribulado, e hoje eu percebo que ele cabe mais coisas ainda do que era inicialmente. Então isso para mim me ajuda na minha produtividade e me reduz uma coisa chamada ansiedade. Perfeito. Boa. Ansiedade, a doença do momento, né? É isso. E Também aí? faço bastante. Escrevo coisa ali até passar. É. Eu geralmente passo. Passa. Ô, Jesus, é isso, né? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Deixo o meu aviso, está já disponível o curso Gestão de Funil com Inteligência Artificial, ministrado pelo nosso amigo Leandro. Eu te aguardo lá, deixe seu feedback, participe da comunidade e nos vemos na próxima semana. É isso. Valeu. Obrigada.